Olá, querido irmão, querida irmã. Hoje vamos conversar sobre o Salmo 22, um dos salmos mais impressionantes de toda a Bíblia. Este salmo é chamado de o Salmo da Cruz, porque descreve com detalhes surpreendentes o sofrimento de Jesus na crucificação, e foi escrito 1000 anos antes de acontecer. Ou seja, é profecia pura. Davi começa com um grito de angústia: meu Deus, por que me abandonaste? Estou chamando, mas tu estás longe e não me salvas. Estas foram as palavras que Jesus gritou na cruz. Mateus 27:46 registra isso. Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus estava citando este salmo. Ele estava identificando seu sofrimento com as palavras de Davi. Mas há algo mais profundo aqui. Naquele momento, Jesus estava carregando o pecado de toda a humanidade. E Deus, que é santo, não pode olhar para o pecado. Houve uma separação real, um abandono real. Jesus experimentou o inferno, a separação de Deus, para que nós nunca tivéssemos que experimentar. O versículo 2 diz: meu Deus, eu chamo de dia, mas tu não me respondes. Chamo de noite, mas não encontro descanso. É a agonia de alguém que clama e parece não ser ouvido. Jesus ele passou por isso por causa de nós. Mas então, no versículo 3, ele diz: porém, tu és Deus Santo, que governas do teu trono, louvado pelo povo de Israel. Mesmo na dor mais profunda, há reconhecimento da santidade de Deus. Mesmo quando não entendemos, Deus continua sendo santo, justo e bom. O versículo 6 continua dizendo: mas eu não pareço gente, pareço um verme. Todos me desprezam e zombam de mim. Jesus ele foi desprezado, foi rejeitado, foi tratado como menos do que um homem. O profeta Isaías, no capítulo 53, diz que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Os versículos 7 e 8 diz: todos os que me veem caçoam de mim, fazem caretas e maneiam a cabeça, dizendo: você confiou no Senhor? Pois que ele te salve. Se Deus o ama tanto assim, que ele venha livrá-lo. Isso aconteceu literalmente. As pessoas da cruz zombavam de Jesus, dizendo exatamente estas palavras. O evangelista Mateus, no capítulo 27, registra isso. 1000 anos antes, Davi ele escreveu o que aconteceria. Veja os versos 14 e 15. Estou fraco, como água que se derrama. Todos os meus ossos estão desconjuntados. O meu coração é como cera que derrete dentro de mim. A minha garganta está seca como um caco de barro. A minha língua gruda no céu da boca. Tu me pusestes no pó da morte. Esta é uma descrição médica precisa do que aconteceu na crucificação: desidratação extrema, deslocamento dos ossos, falha cardíaca. Davi nunca viu uma crucificação. Ela ainda não existia como método de execução, mas ele descreve exatamente o que Jesus passaria. O verso 16 continua: os meus inimigos me cercam como cães ferozes. Um bando de malvados me rodeiam. Eles furaram as minhas mãos e os meus pés.
1000 anos antes da crucificação ser inventada pelos romanos, Davi escreveu sobre mãos e pés sendo furados. Isso não é coincidência, é profecia. O versículo 18 continua dizendo: eles repartem entre si as minhas roupas e tiram sorte para ver quem fica com a minha túnica. O evangelista João, no capítulo 19, versos 23 e 24, registra que os soldados romanos fizeram exatamente isso. Eles dividiram as roupas de Jesus e lançaram sorte sobre sua túnica, cumprindo literalmente a profecia. Mas então no verso 19 vem a oração: mas tu, ó Senhor, não fiques longe de mim. Vem depressa me ajudar, pois tu és a minha força. E a partir do verso 22, algo muda. O tom passa da agonia para a esperança, do sofrimento para a vitória. Veja o verso 2. Falarei a respeito de ti aos meus irmãos. Louvarei a ti no meio do povo reunido. O escritor aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 12, cita este versículo e explica que Jesus, depois da ressurreição, apareceu aos discípulos, seus irmãos, e comissionou a pregar o evangelho, como nós vemos aí no verso 24. Pois ele não despreza nem rejeita aquele que está sofrendo. Ele não se esconde dele, mas o ouve quando ele pede socorro. Deus não abandonou Jesus para sempre. Ele ouviu, ele respondeu. A ressurreição é a prova disso. No terceiro dia, Deus levantou Jesus dentre os mortos. O versículo 27 diz: todos os povos da terra se lembrarão do Senhor e voltarão para ele. Todas as nações o adorarão. O sofrimento de Jesus não foi o fim. Foi o meio para a salvação de todas as nações. Hoje, em todo o mundo, pessoas de todas as tribos, línguas e nações adoram a Jesus. Essa profecia está se cumprindo diante de nós todos os dias. O versículo 28 diz: pois o Senhor é o Rei, e Ele governa as nações. E o Salmo termina no verso 31 dizendo: as pessoas que ainda vão nascer ouvirão que o Senhor salvou o seu povo. Geração após geração ouve a história da cruz, ouve que Jesus morreu e ressuscitou, ouve que há salvação. Esse salmo é uma janela para a cruz. Ele nos mostra que o sofrimento de Jesus não foi um acidente, foi planejado, foi profetizado, foi necessário. Jesus sofreu para nos salvar. Se você se sente abandonado hoje, lembre-se, Jesus entende. Ele passou por isso. Ele sentiu esta dor. Ele experimentou o abandono de Deus para que você nunca tivesse que experimentar. E ele venceu. A ressurreição é prova de que o sofrimento não foi o fim. Vamos orar? Senhor, obrigado por suportar a cruz por mim. Obrigado por carregar o meu pecado. Obrigado, Senhor, por experimentar o abandono de Deus para que eu pudesse ter comunhão com Ele. Que eu nunca esqueça o preço que Tu pagaste e que eu viva na vitória que Tu conquistaste. Em nome de Jesus. Amém. Está consumado. A boa obra foi feita. Tetelestai. Você é amado. Você é salvo.